Olá, meus irmãos, aqui é o Reverendo Josley, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Jubiataba. Para mim é uma alegria estar com vocês mais uma vez, para nós darmos a palavra do Senhor, tendo em vista que nós estamos aí vivendo um momento atípico, né? Um momento aí em que nós estamos com o processo de isolamento social, e a igreja então teve que se adequar a essas circunstâncias. Dentre essas adequações, nós criamos aí o modelo de aulas por EAD, ensino à distância, e nós estamos desenvolvendo o segundo curso à distância nosso aí já, dentro da nossa escola dominical. O primeiro foi o desafio de ser igreja, pensando aí sobre assuntos e temáticas atuais, uma revista que nós tivemos aí da nossa editora Cultura Cristã. E agora nós estamos estudando sobre escatologia. Essa não temos uma revista propriamente dita, mas nós estamos usando e estudando com materiais que eu vou desenvolvendo semana após semana, artigos, propostas, pautados em alguns materiais, que a ementa desse curso está na nossa sala de aula virtual, no qual eu convido você a fazer parte, se você quiser fazer. Basta você, nos comentários abaixo desse vídeo, escrever que você quer fazer parte da sala de aula virtual e escrever o seu e-mail. Eu queria me inscrever, mas eu queria uma coisa mais reservada. Me procura no Messenger, Josley Filho, e você vai então mandar lá no Messenger o seu e-mail e eu vou então cadastrar você na sala de aula. Nós já temos alguns alunos lá que estão desfrutando de um conteúdo de aprofundamento, tendo em vista que aqui é só a videoaula, né? Os artigos e todas as demais coisas estão nesta sala de aula virtual. Mais uma coisa, se inscreve já aí no canal, antes de mais nada, se inscreve aí no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Jubiataba, ativa o sininho aí abaixo para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos conteúdo novo, e você então deixa seu like aí nesse vídeo aí, compartilha ele aí para mais pessoas poderem ser edificadas. O curso Nossa Escatologia é um curso simples, ele visa aí, instrumentar a igreja e capacitar a igreja no entendimento acerca da teologia das últimas coisas, né? Tendo em vista que nós estamos vivendo um tempo complexo da nossa existência, onde muitas pessoas têm questionado, têm tentado marcar o dia do fim do mundo e coisas dessa natureza. E aí a pergunta é o que a igreja foi chamada para fazer e ser nessa circunstância. Então, é pensando nisso então que nós resolvemos fazer esse curso de escatologia, que eu queria desafiar você, então, a estudar comigo esse curso. Ele está na nossa playlist aí, já estamos indo para a terceira aula, então eu te convido a assistir essas videoaulas e ser edificado, tirar suas dúvidas acerca do nosso tema, do nosso assunto. Hoje nós continuaremos um assunto, né? Tá aí, na semana passada nós demos início aí a uma temática, né? Essa temática aí, ela fala sobre a esperança, né? Esperança escatológica. Será de onde é que vem a nossa esperança? E eu então resolvi explorar isso com vocês. Já estudamos aí um pouco sobre a questão do Antigo Testamento, da semente da mulher, né? Que começa tudo lá com Eva e na verdade com a promessa de Deus da semente da mulher, que seria o descendente Jesus Cristo, e ele então que seria a descendência e pisaria a cabeça da serpente. Por que eu comecei a fazer isso? É a pergunta. Porque nós temos aí uma escatologia, às vezes, que ela é fragmentada, né? Muitas vezes as pessoas tendem a ver escatologia ou a doutrina dos últimos tempos de maneira muito fragmentada, eventos, circunstâncias, e ela não consegue olhar para o todo. Na perspectiva reformada, na teologia reformada, na teologia da igreja reformada, é diferente, né? Nós enxergamos escatologia como um todo e de um processo, né? Eu já expliquei isso para vocês em outro momento, vou falar novamente. De Gênesis a Apocalipse nós temos escatologia acontecendo. Há autores que ele chega a dizer que há um fio dourado, né? Há um fio dourado aí que precisa ser visto, né? Precisa ser entendido, que a escatologia ela é o todo, né? Há um autor, ele diz o seguinte, Multman, ele diz assim, Multman, não é Bultmann, tá? Multman diz assim, o cristianismo é total e visceralmente escatologia, e não só a modo de apêndice, ele é a perspectiva e tendência para frente, e por isso mesmo renovação e transformação do presente.
Então, perceba que ele está dizendo que nós estamos falando de escatologia como um todo. Tá? Essa é uma coisa extremamente importante para nós. Tendo em vista isso, eu comecei a estudar e analisar então com você escatologia no Antigo Testamento. E hoje nós vamos meditar nesse tema aí. Para isso, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eu quero brevemente fazer uma devocional com vocês e depois orar. E nós então desenvolvemos rapidamente três aspectos ainda de escatologia no Antigo Testamento. Vamos falar sobre a Nova Aliança, nós vamos falar sobre a restauração de Israel e nós vamos falar sobre o derramamento do Espírito. São 3 assuntos importantes para a gente entender escatologia como um todo, não só. Pessoas às vezes fazem escatologia só olhando para Tessalonicenses, né, no finalzinho, e 2 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse. Espera lá, escatologia só está embasada nesses 3 textos. O restante das escrituras não fala de escatologia. Eu discordo da perspectiva do fragmento, né? E eu entendo que nós temos que olhar para a escatologia como um todo. Então, Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 33. Observe que o Senhor está dizendo aqui que ele vai fazer nova aliança, né? Nova aliança. A mensagem aqui do livro de Jeremias é uma mensagem de esperança, né? Ou a mensagem, aliás, a mensagem de esperança contida nesse livro aí, né? No livro de Jeremias, a consolação, chega ao ponto culminante com isso aqui, com o anúncio da nova aliança do Senhor com Israel. A antiga aliança havia se rompido. A antiga aliança se rompeu por causa dos pecados do povo, da infidelidade do povo. Mas agora o Senhor está anunciando um novo começo. E não só vai substituir a aliança selada no Sinai por uma nova aliança, e aí eu vou falar sobre nova aliança com vocês daqui a pouco, mas ele diz que vai transformar o interior de cada pessoa, a fim de fazer essas pessoas então dóceis, segundo a vontade dele, e ele passa então a infundir nessas pessoas, ou seja, colocar nessas pessoas o desejo de não mais se afastar do Senhor, como na antiga aliança estava acontecendo. Essa será uma inquebrável fidelidade a ele, o Deus. E é isso que vai caracterizar essa nova aliança. Então, a ideia de nova aliança aqui então tem a ver com isso. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança e uma mensagem de esperança e consolação no coração do povo neste momento. A antiga aliança se rompe por causa dos pecados, mas a nova aliança agora, ela é posta, ela é infundida pelo próprio Espírito Santo na vida das pessoas. Então, agora o Senhor, ele passa a anunciar um novo começo, né? Um novo começo. Isso fica evidente para nós em textos como por exemplo, Marcos capítulo 14, versículo 24, quando o Senhor Jesus diz: então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. É neste momento, essa referência da nova aliança em Jeremias 31, 31 agora, é aplicada para nós pelo Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Um outro texto também é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, que Paulo então, recitando as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Escatologia, né? O que acontece lá em Jeremias, séculos antes de Jesus, agora é aplicado aqui no Novo Testamento pelo próprio Jesus e pelos seus apóstolos. E todas as vezes e aí conclui Paulo dizendo: e este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim, né? Todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Bom, então perceba que há
proposta aqui, né? Há uma proposta aqui, e essa proposta então é a proposta da nova aliança, que fundamenta a nossa escatologia. Olha, no Antigo Testamento, lembra de Bultmann falando que o cristianismo ele é visceralmente escatológico, ou seja, lembra que eu citei também que é de Gênesis a Apocalipse a escatologia, não é só, né? E por que eu falo que é de Gênesis a Apocalipse? Porque acho que é o professor Leandro Lima mesmo, ele é especialista em escatologia, viu? Fica aí a dica para você estudar e aprofundar mais aí com o professor Leandro Lima. Ele diz o seguinte, Gênesis já pressupõe o fim, ele já pressupõe uma escatologia, porque ele diz, olha, no princípio criou Deus todas as coisas. A palavra no princípio já pressupõe fim. Então no começo já pressupõe para nós que vai haver um final nessa história. Então perceba que o cristianismo ele é escatológico, ele é visceralmente, como diz Bultmann, né? Ou seja, desde a entranha dele o tempo todo é escatologia. Então é um todo, é uma história. Eu já falei em uma aula dessas que nós temos escatologia corrente, nós temos um plano em curso e a gente precisa perceber isso. Então, a nossa devocional de hoje, basicamente, segue nessa linha. Então, por que Deus vai fazer uma nova aliança? Porque a antiga foi quebrada, né? A antiga foi esquecida, né? O texto diz para nós, no versículo 32, que os pais, o antigo povo, eles anularam a aliança do Senhor. De que maneira? Eles romperam com ela, eles desobedeceram. Eles não seguiram a prescrição do Senhor nos mandamentos, né, e na lei mosaica, e eles então não cumpriam com essa obrigação, e isso fez com que Israel então fizesse a aliança se tornar meramente uma lei morta, palavra morta. De onde é que Paulo cita e diz, olha, ele vai falar pra gente que a aliança, né, ele vai dizer, olha, não é meramente palavra, né, mas a palavra do Senhor, ela não é meramente letra, né? Tem um texto, não vou me recordar agora, no Novo Testamento, que ele fala sobre isso, né? Ele diz, olha, em outras palavras, né? A minha palavra estará escrita na tábua do coração, né? Hebreus capítulo 10, ele vai falar sobre isso. E não meramente letra, uma letra morta, né? Aí daí, lembrei, da onde é que ele vem e fala, né? Que a letra mata. O que ele está dizendo com a letra mata? Que estudar a Bíblia, ter conhecimento mata? Não, ele está dizendo que a letra da lei, sem estar impressa no coração, né, sem estar imprimida na alma e modificando e fazendo esse indivíduo amar e obedecer a palavra do Senhor, essa letra ela é morta, ela não está impressa na tábua do coração, então ela mata. Ela mata. É nesse sentido, né, que a letra mata. Então, só para orientar nossos corações aqui, para entendermos essa ideia de nova aliança, começarmos a entender essa ideia de nova aliança. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor então pela Tua palavra, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento mais uma vez e nos fazendo discernir o querer santo do Senhor para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, então, eu quero recordar com vocês por que nós estamos estudando essa ideia no Antigo Testamento, né? Porque a gente precisa entender que essa resolução de um Redentor, essa resolução de os últimos tempos, esse negócio não começa no Novo Testamento, esse negócio começa no Antigo Testamento, né? Já em Gênesis 3,15 nós temos ali a menção, né, da semente da mulher, do descendente que viria e pisaria a cabeça da serpente. Então, desde aquele momento, nós já temos ali essa noção, né, do que significa, então, um apontamento escatológico da doutrina das últimas coisas, e tudo que vem acontecendo desenrola, então, ali já é doutrina das últimas coisas. Então, essa ideia de nova aliança aqui, de uma aliança eterna, de uma renovação de uma aliança, primeiro a gente precisa entender que a aliança é um conceito central na Bíblia, tá? Ela estrutura a própria mensagem da Escritura. A aliança é um negócio central nas Escrituras. O tema é central. Nós percebemos desde o início, tá? Daí porque os reformados são aliancistas, né? E não vivem
estações, né? Não vivem de épocas, dispensações, né? Mas nós entendemos um conceito só, né, ao longo da Escritura. O tema então passa a ser central e ele é levado em conta por Deus o tempo todo. Então a aliança estabelecida com Adão, ela é renovada com Noé. A aliança ela é renovada com Noé, com Abraão. A aliança que é estabelecida com Adão, ela é renovada com Moisés, com Davi. E essa era a base do relacionamento de Deus com o seu povo, tá? Mas tinha um negócio ali estabelecido. Se ele se mantivesse, então aquela aliança feita com Adão, renovada, né, com esses homens que eu mencionei, eles tinham que ser fiéis. O povo tinha que ser fiel a essa aliança, né? E essa aliança, então, eles deveriam se manter fiéis a ela. No entanto, essa aliança não foi o que aconteceu, né? Eles não foram fiéis ao Senhor, eles quebraram com aquela aliança ali, né? Com aquele aspecto da aliança. Então Deus firma uma aliança perfeita, essa ideia de nova aliança, né? Então essa nova aliança fica clara para nós aqui, né, o sentido. Então a característica principal dessa nova aliança testemunhada por Jeremias, Isaías e Ezequiel é o caráter perpétuo e eterno dela, tá? Então qual é o caráter perpétuo e eterno dela? Alguns textos, né, que eu vou mencionar aqui, mas resumindo em um versículo que diz assim, ó, em Isaías diz assim, ó, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Uma nova aliança eterna acompanhada de renovação interior e perdão de pecados é aquilo que Deus promete a Israel, e isso se tornou uma esperança escatológica, tá? Escatológica. Assim, então, Israel sonhava com o dia que o Senhor estabeleceria essa nova aliança, né? E, consequentemente, um novo tipo de relacionamento com eles. E isso fica claro para nós e firmado definitivamente em Jesus Cristo. Daí já vem então para nós, então, o segundo aspecto disso aí para nós, que é a restauração de Israel, tá? A ideia da aliança restaurada aqui, então, ela sugere também a restauração da nação de Israel. São passos sequentes, um ao outro, uma coisa ligada à outra. Se Deus restaurasse a aliança e fizesse eterna, né, então a nação de Israel também seria transformada e glorificada. Agora, a gente precisa entender algumas coisas, tá? A gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro, Deus adverte o seu povo por intermédio dos profetas que diziam que se o povo não arrependesse e mudasse de atitude, Deus traria juízo sobre eles. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, tá? Mas mesmo nessas advertências, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, você percebe que há sempre promessa de restauração do remanescente fiel. Aí é uma outra coisa que a gente precisa aprender aqui. Deus nunca prometeu restaurar toda a nação por ela ser apenas a ação dele, mas ele prometeu restaurar o remanescente fiel, a santa semente, o povo que é fiel a ele. Onde é que está isso, pastor? Isaías capítulo 10, versículo 22, depois você lê. Então a renovação da nação seria elevada a essa fidelidade, e essa fidelidade a gente sabe que só é possível com o derramamento do Espírito Santo sobre nós, que daqui a pouco eu falo sobre isso. A gente sabe que isso só é possível, só é tornada possível porque o Senhor atua em nós e tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, vivificado pelo Espírito Santo, possibilitado para isso. Então Deus não... Aí aqui vai caindo por terra aquela ideia sionista, né? As ideias sionistas, que muitas vezes as pessoas acham que Deus vai restaurar Israel e Israel por Israel. Não. Israel pela fidelidade do povo dele. E essa restauração está condicionada a Jesus Cristo. Que isso fica bem claro, tá? Então eu não sou sionista nesse ponto, né? Aliás, em ponto nenhum. Mas, eu entendo que seja judeu, seja
seja cristão, né, ou seja, qualquer indivíduo sobre a terra, ele só é salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. De outra forma não há salvação. E a gente vai entendendo isso à medida que a gente vai estudando a escatologia, né, e a gente vai percebendo isso aqui. A restauração de Israel, essa nova aliança, tem a ver com participar daquilo que Cristo fez. E para participar daquilo que Cristo fez, é preciso então ser transformado, ser um novo homem, ter o Espírito Santo atuando e partilhar daquilo que Cristo é, ou seja, da ceia do Senhor, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Está condicionado a isso. A nação renovada, ela passa a liderar outras nações, né, nessa perspectiva. Ele diz lá em Isaías 2:2, diz assim, em Malaquias 4:1, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Portanto, então, Israel espera essa redenção de maneira escatológica, né, e tem que ser olhando para o Messias. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender também dentro de restauração de Israel é que a aplicação disso aqui, dessa promessa divina de restaurar Israel, ela é a luz do Novo Testamento. Essas promessas escatológicas feitas a Israel, remanescente, ou seja, fiel, elas são identificadas com a igreja. Paulo diz para a gente, tá? Paulo diz para nós em Romanos 9:27 o seguinte, ele diz, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Logo adiante, o próprio Paulo diz que esse remanescente é a parte de Israel que faz parte da igreja e que é salvo pela graça. Por isso que eu disse que eu não sou sionista. Porque ele diz, olha, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Tá? Então, é preciso a gente entender essa ideia de restauração de Israel. Tá? Não reside na nação por nação. Deus vai restaurar Israel porque ela é nação dele, povo dele. Não, tem a ver com fidelidade, tem a ver com o Espírito Santo sendo aplicado no coração desse indivíduo, e esse indivíduo então servir o Senhor verdadeiramente. Tá? É extremamente importante a gente entender isso. E aí vem a noção de derramar do Espírito Santo, que é outra dúvida, né, normalmente muito grande, esse derramamento do Espírito Santo, o que significa, né, para a vida da igreja, e principalmente aspectos escatológicos. Né? Extremamente, a pergunta é: o Espírito Santo já foi derramado, será derramado, ou ele é derramado várias vezes? Fica essas perguntas, né? E às vezes as pessoas, por simplicidade, simplismo, ao ler o texto sagrado, às vezes criam doutrinas aventureiras em cima desse assunto, que não tem muito a ver com a proposta das Escrituras. Então vejamos o que significa esse derramamento do Espírito dentro da perspectiva escatológica, né? Então perceba que é uma linha. A semente da mulher, né? Fazendo a câmera aqui, né? Então a semente da mulher, depois nós temos essa nova aliança, estão todas interligadas. Então ele fala, tem um descendente. Aí esse descendente ele se manifesta, né, para nós, vai se manifestar para nós nessa nova aliança que restaura o povo, e então vem esse derramar do Espírito Santo selando esse negócio, né, e nos ensinando. Então esse derramamento aqui, né, ele levaria Israel à sua posição idealizada. Tá? Esse derramamento do Espírito Santo então passa a fazer parte da expectativa escatológica de Israel. Eles esperam isso, né? A promessa, Joel, né? O profeta Joel, ele liga de maneira mais clara esse derramamento do Espírito Santo com os acontecimentos escatológicos. Ele profetiza e diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Então Joel 2, versículos 28 a 31. Então o derramamento do Espírito aqui era algo aguardado pela igreja,
do Antigo Testamento, né? O povo, o remanescente fiel, aguardava isso, eles tinham essa promessa, né? Eles tinham essa promessa. Então, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne aqui, qual é o significado disso, né? Qual é o significado disso? Bom, a primeira coisa é um derramamento do caráter universal, né? Ou seja, não é mais não seria só restrito ao povo de Israel. Os prodígios no céu e na terra demonstram de maneira clara que está falando do fim dos tempos, tá? Tudo isso aconteceria no dia do Senhor. Não é difícil da gente entender, então, que o derramamento do Espírito Santo aqui está ligado à esperança escatológica de Israel. O Espírito de Deus sobre alguém sempre significou capacitação. Tá? E isso é extremamente importante. Você tem textos falando sobre Juízes, capítulo 6, versículo 34, capacitação. Capítulo 14, versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Tudo isso tinha a ver com capacitação. Tá? E essa capacitação tinha a ver com reconstrução, né? Primeiro, reconstrução do templo nos tempos do exílio, tá? Deus encorajando o seu povo. Então tudo tem a ver com capacitação. E esse derramar do Espírito Santo, quando acontece, né? É interessante lá em Atos, quando acontece aquele evento, né? Do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo ali, as pessoas às vezes associam isso com barulho, as pessoas às vezes associam isso com movimento corpóreo, as pessoas associam isso às vezes com audição. Mas quando você é um leitor mais criterioso com o texto bíblico e você está atento a essa questão escatológica, o significado disso e essa ideia de capacitação, você percebe que o derramar do Espírito Santo sobre a igreja nesse momento ali, desse caráter universal do negócio, porque envolve todos os povos, línguas ali naquele momento, há uma série de coisas acontecendo ali, dentre elas essa restauração e essa capacitação, que eu vou chamar de impulsionamento da igreja para ela testemunhar de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus. Então, derramar do Espírito Santo ali, essas últimas coisas, essa inauguração dos últimos tempos, tem a ver com capacidade. Nada tem a ver apenas com o movimento do corpo, né? E quando eu digo isso, aquela euforia, aquela festividade eufórica eventual, onde eu vejo muitas vezes as pessoas pedindo, né, um avivamento, mas na cabeça delas tem a ver com essa ideia do movimento corpóreo. Pera lá, esse derramar do Espírito Santo aqui, ele tem esse poder, esse dínamos aqui, é uma capacitação divina que faz com que a nação agora, né, a nação de Israel, o povo de Deus, a nação, né, o Israel de Deus, ele seja superior a todas as nações e faça isso como? Anunciando e testemunhando os grandes feitos de Jesus. Não é isso que está lá em Atos? Não é essa a promessa, né, que eles vão sair pela Judéia, Samaria, até os confins da terra? Parece-me que tem muito mais a ver com essa escatologia, que esse derramar do Espírito Santo, do que com essa escatologia eufórica e corpórea dos nossos dias, tá? Por isso que é extremamente importante a gente ler a Escritura e ler o tema como um todo, e não em fragmentos, não em dispensações, porque senão você vai criando interpretações dúbias, falsas, muitas vezes, e que não trazem respostas. E que, pelo contrário, gera um movimento falso daquilo que se espera do Senhor. Eventos temporários e extraordinários como esse que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, que a nossa geração não tinha experimentado nada semelhante, expôs nitidamente o fracasso dessa ideia, dessa escatologia corpórea, dessa escatologia de movimento, de barulho. Nada tem a ver essa escatologia de dispensações, porque além dela não ter lidado com a visão do assunto, ela não ofereceu respostas consistentes. Pelo contrário, ela foi mais dúvida e distorção. Agora, quando você vai para a Escritura e faz isso, nós estamos fazendo aqui hoje, e estudamos essa ideia, então a gente percebe então que há aí uma conexão melhor com a realidade,
e nos inspira. E aí vem uma aplicação para encerrar nossa aula aqui, né? Nos inspira. Por quê? Primeiro, nos inspira a conhecer mais, tá? Nos motiva a conhecer mais a palavra do Senhor. E aí uma segunda motivação é que ela nos inspira a descansar mais no Senhor, porque está se provando e ficando evidente para nós que o Senhor sabe o que está fazendo, o que está falando, e a sua escatologia está correndo e acontecendo conforme Ele propôs. E uma terceira motivação para nós nesse sentido, ao entender essa escatologia do jeito que nós estamos estudando, desde o Antigo Testamento, fica evidente que há um plano em curso e que o papel agora é sermos fiéis ao Senhor, tá? Nova aliança. Aliás, vamos voltar, né? Nova aliança tem a ver então ali com essa dotação do Espírito Santo sobre nós, essa infusão do Espírito Santo sobre nós, nos dotando a amar o Senhor e servir-o com alegria, levando-nos a uma fidelidade. E aí vem a ideia da restauração, né? De nós sermos fiéis a Ele, desejarmos a Ele como nosso Deus, e de sermos capacitados por Ele, então, para fazermos a obra proposta por Ele. Igreja, Israel de Deus é isso, é ser capacitado pelo Senhor agora para anunciarmos a sua palavra. Ou seja, você que está me vendo neste momento, em qualquer momento aí desse estudo, entenda isso. Se você é um convertido, se você tem pacto com o Senhor nessa nova aliança, se você tem pacto com o Senhor nessa nova aliança, em Cristo Jesus, você partilha do pão e do sangue, do pão e do vinho, do corpo de Cristo Jesus, você está nessa nova aliança, nesse pacto com Ele, você então tem um chamado à fidelidade a Ele, e você é dotado a amá-lo, você ama Ele, né? Porque Ele chama a gente a isso, mais do que o pecado, e você então tem capacitação vinda dEle para você poder servi-lo e anunciá-lo. Isso tem a ver com essa escatologia. É isso que quer dizer então para nós esse derramamento do Espírito Santo, tá? Então é isso. Eu espero que essa aula tenha edificado você, que te fortaleça. Eu quero orar com você neste instante. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos enche de esperança. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.